Olá, irmãozinho! Olá, irmãzinha! Deus abençoe! Como é que vocês estão, meus queridos? A igreja já voltou, por enquanto para os adultos, mas daqui a pouco o departamento infantil vai abrir, a gente vai poder se reunir, ter nossas aulas presenciais, mas por enquanto a gente fica por aqui, mas logo logo a gente volta para lá, tá bom? Olá, tia Rafaela! Olá, tio Anderson, Deus abençoe. Estamos com saudades. Vamos orar para começar a nossa aula, nosso bate-papo de hoje? Amém, vamos sim. Oremos. Senhor, meu Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigada, Senhor, por esse dia, Senhor. Obrigada por essa aula. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, Senhor, para que possamos aprender mais de ti. Essa é a oração que eu faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema do nosso bate-papo de hoje é a Bíblia. É contrária à ciência? O que você acha, tia Rafaela? Vamos descobrir? Por que eu creio na Bíblia? Será que você já fez essa pergunta antes? Você já pensou no que levou a você crer na Bíblia? Quais foram os motivos que te fizeram crer na Bíblia? Você já parou para pensar sobre isso? Vamos ler um texto que está na Palavra de Deus? Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Um minutinho, tia Rafaela. Vai lá, abre a sua Bíblia, dá pause, abre a sua Bíblia, depois você volta, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3. Voltamos. Vamos ler, tia Rafaela. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Deus existe? Eu creio que sim. Você crê, tia Rafaela? Muito. Saber que Deus existe é muito, mas muito bom. Que é poderoso, que Ele domina todas as coisas, que através do seu amor preparou um plano de salvação para mim, para você, para a tia Rafaela, para toda a humanidade. Verdade. Você sempre está conhecendo as descobertas, né, da ciência, pela escola, pela internet, por reportagens, né, da própria televisão. Muitas coisas boas, né, foram criadas ou descobertas pelos cientistas. Muitas coisas que têm nos ajudado, né, nos nossos dias. Na igreja e na sua casa, com seu papai, com sua mamãe, com seus parentes, você sempre está aprendendo as coisas de Deus através da leitura da palavra de Deus, descobrindo coisas fantásticas, personagens fantásticos, homens de fé, testemunhos. Isso é muito importante. Então fica a pergunta: quem será que tem razão? A Bíblia ou a ciência? Os homens sempre procuram conhecer o mundo, a fim de entender, a fim de explicar. Com o passar do tempo, os homens foram evoluindo com a ciência e foram criando várias coisas que nos ajudam, descobrindo várias coisas também que nos ajudam no dia de hoje, né? Por exemplo, até a própria Bíblia mesmo. Imagina se a gente estudasse igual era no tempo de Moisés. Moisés tinha os 10 mandamentos numa pedra. Hoje a gente tem a Bíblia, né, impressa, a gente tem a Bíblia no smartphone, no computador. Então, assim, a ciência tem nos ajudado, né? As invenções. Sim, mas a ciência falha ou não falha? Eu posso dizer que sim. Bom, apesar de tantos avanços, como a tia Rafaela disse, de smartphones, medicamentos que curam, quantos medicamentos foram descobertos que mataram várias bactérias, vários vírus que passaram pela história da humanidade, mas também não tem coisas boas. Sabe por quê? A ciência, apesar de fazer parte do conhecimento da inteligência que Deus deu ao homem, ela também tem nela a falha do ser humano. Por causa do quê? Da vaidade, do ciúme, da inveja, porque a ciência trouxe para a humanidade várias coisas boas, como eu já falei, os medicamentos, como a tia Rafaela também, os avanços tecnológicos, mas também tem as coisas ruins. Vocês já ouviram falar da bomba que destruiu a cidade, das duas cidades lá no Japão, que agora esqueci o nome, Hiroshima e Nagasaki. Muito obrigado, tia Rafaela.
Foi avanço da tecnologia científica, também de vários cientistas do nazismo. Você que vai lá na escola e estuda sobre a época do nazismo, existiam vários nazistas que utilizavam seres humanos como cobaias, e criaram também várias armas químicas e coisas que não são boas para a humanidade. Então nós temos aqui coisas boas que a ciência nos trouxe, mas também coisas muito ruins que a ciência trouxe para nós, para a gente também. Tudo por conta do quê? Porque é fruto do ser humano. E tudo que vem do ser humano, da mente do ser humano, não é bom. Tem coisas boas? Sim, mas também tem muitas coisas ruins. A internet, por exemplo, maravilhosa, tem muitas coisas boas. Por exemplo, nosso bate-papo é aqui através da internet. Mas também tem muitas coisas ruins. Vocês sabem, por aí, o negócio chamado aí de baleia azul, ou como é que é o nome daquele outro que eu esqueci também? O Momo. Então, exatamente. Então tem muitas coisas ruins. Coisas boas e coisas ruins. E a Bíblia? Nós temos coisas boas e coisas ruins? Hein, tia Rafaela? Devemos acreditar na Bíblia? Por que devemos acreditar na Bíblia? Nós acreditamos na Bíblia porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita por homens, mas esses homens eles foram inspirados por Deus. A Bíblia é a revelação da palavra de Deus para a humanidade, né? A Bíblia foi escrita no decorrer de 16 séculos por mais de 40 homens que viveram em lugares diferentes, em tempos diferentes, mas por inspiração de Deus escreveram a palavra de Deus. E quando você vai lendo a Bíblia, você percebe que, apesar de ter sido escrita por várias pessoas no decorrer de vários séculos, a Bíblia tem uma harmonia no que é escrito, no que é ensinado, na palavra de Deus. Então a gente pode ver ali a essência do nosso Deus, né? Que não falha, que é verdadeiro. Por exemplo, como a tia Rafaela falou, vamos pensar o seguinte: pegue uma Bíblia e um livro de um cientista conhecido. Por exemplo, um livro que eu não sei se o Einstein escreveu algum livro, mas digamos que ele tenha escrito, ou Dawkins, um livro de Dawkins, cientista chamado Dawkins. Pegue esses livros e leve para uma penitenciária e entregue na mão de um presidiário. E pergunte, qual livro vai mudar a vida desse presidiário? Você vê ao longo da história que várias pessoas, homens maus, homens ruins, que foram presos, que quando começaram a ler a Bíblia, mudaram o pensamento, mudaram as atitudes, se converteram dos maus caminhos. Você tem vários exemplos. Na nossa igreja, provavelmente, há homens que não eram homens maus, que não conheciam Deus, mas no momento em que pegaram a Bíblia e começaram a ler, descobriram a essência do nosso Senhor e se converteram dos seus maus caminhos. Agora, te faço essa pergunta. Você tem algum exemplo de homens que leram livros científicos e mudaram seu pensamento em relação à humanidade, se converteram dos seus maus caminhos? Difícil, hein? Por isso que a gente pergunta, a Bíblia nunca falha? Não, nunca falha. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, que é um Deus perfeito. É diferente de nós, que somos imperfeitos, somos limitados. Deus não, Deus ele é perfeito, ele é maravilhoso. Então, a Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela não falha, não é, tio? Exatamente. Os argumentos da ciência não decifraram os caminhos de Deus. O que a ciência está indo por um caminho totalmente diverso dos caminhos que decifram a Deus. Você quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Procure, dobre seu joelho e peça a Deus, Senhor, eu quero te conhecer. Você vai conhecer Ele sim, através da palavra dEle. Você pode depositar toda a sua fé na palavra de Deus. Desfrutar as descobertas que a ciência nos proporciona. Por exemplo, você pode ler a Bíblia no seu celular. Olha que maravilha! Olha o que a ciência nos trouxe, poder ler a palavra de Deus no celular. Então nós podemos desfrutar sim. Se você ficar doente, quantas pessoas ficaram doentes e Deus abençoou um cientista para criar um medicamento, um antídoto contra essa doença. Olha que bênção! Então nós podemos desfrutar das coisas boas da ciência, pedindo a Deus para evitar as coisas ruins dela.
evitando as negativas e suas consequências, as consequências ruins que a ciência traz para a nossa vida. Uma coisa também que nós queremos falar, que a Bíblia e a ciência, elas não são inimigas. A Bíblia muitas vezes se antecipou à ciência em muitas descobertas, em muitos assuntos. Então é importante, né, como o tio Anderson falou, a gente utilizar a ciência para o nosso bem. Inclusive, aí que a tia Rafaela falou, quer ver um exemplo de hoje, é pacífico, que todos os cientistas voltados para o mundo, para a ciência psicológica, psicólogos, psiquiatras, todos os estudiosos dessa área dizem que o melhor remédio para certas pessoas é o perdão. Por exemplo, eles falam, o perdão tira um peso das suas costas, o perdão te livra de sofrimentos. E o que a Bíblia fala sobre perdão? Perdoe seu inimigo, ore por ele, perdoe seu irmão, em todo tempo perdoe seu irmão 70 vezes 7. Olha a importância que a Bíblia faz, olha como a Bíblia se antecipou há muitos e muitos anos em relação à ciência. A ciência hoje fala, perdoar é um ótimo remédio para o ser humano, para a mente do homem, coisa que a Bíblia já falava há muito tempo. Olha como ela se antecipou, não é, tia Rafaela? Sim. O tio Anderson estava falando que a gente precisa ler a Bíblia regularmente, falar com Deus. A gente queria também deixar um texto bíblico que está em Provérbios 9, no versículo 10, na parte B. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Então toda vez que você for ler a palavra de Deus, ore a Deus para que Ele te dê o entendimento, para que Ele te dê compreensão da palavra dEle. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Mas isso precisa ser um hábito. A gente precisa ter um hábito regular de ler a palavra de Deus e buscar essa presença de Deus nas nossas vidas, tá bom? Para terminar, vou deixar uma tarefa para vocês. No nosso último encontro, no nosso último bate-papo, eu falei para vocês separarem 5 nomes de pessoas que não conhecem a Jesus e toda vez que colocassem dentro da sua Bíblia, e toda vez que você abrisse a Bíblia, pegasse o nome dessas pessoas e orasse a Deus pedindo para elas conhecerem a Jesus. Agora vamos fazer diferente. Eu quero que você anote nome de 5 coleguinhas, irmãozinhos seus do departamento infantil, lá dos juniores, anotasse o nome de 5 amiguinhos lá dos juniores e fizesse a mesma coisa, orasse por eles, pegasse o nome deles, colocasse dentro da sua Bíblia. E toda vez que você for orar, ore por eles também. Peça a Deus, Senhor, abençoe ele, guarde ela, abençoa a família dela, abençoa a família dele. Amém? Então, estamos terminando o nosso bate-papo mais uma vez. Nos encontramos daqui logo, vamos estar lá no nosso templo, vamos estar lá na nossa sala dos juniores, conversando, rindo e matando a saudade, tá bom? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, uma boa semana, um beijo no coração. E depois a gente vai, no decorrer da semana, passar uns versículos para que nós possamos fazer o nosso devocional, tá bom? Beijão! Deus abençoe. Tchau, tchau.